Muito obrigada mesmo. É muito difícil achar profissionais da área da. E você quer se apresentar? Sim, por favor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando dessa área que é a genética, que eu amo tanto, igual você falou, é uma área rara hoje, nós somos cerca de 300 geneticistas ativos no país, e é muito interessante falar e falar principalmente para os estudantes de medicina, que às vezes, eu, por exemplo, quando eu era acadêmica, a oportunidade de saber o que era a genética durante a graduação. Então, eu acho, eu sempre que eu sou convidada, eu fico muito feliz. E por isso, para poder passar um pouquinho da minha experiência enquanto geneticista para futuros colegas que possam, talvez, ser geneticistas também. É, e aí, me apresentando, meu nome é Lívia, né? Eu sou médica geneticista, atuo aqui em Belo Horizonte, sou formada sou geneticista formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Atualmente eu sou mestranda em telemedicina pela UERJ. E é isso, e atuo com genética geral, oncogenética e erros inatos do metabolismo aqui em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Muito bacana. É uma honra tê-la aqui, viu? A Bom, honra é meu minha. nome é Ângela, eu sou estudante do primeiro semestre de medicina aqui da Universidade 9 de Julho, a Uninove. A gente está em Osasco, que é praticamente aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas estudo em Osasco. Bom, eu queria iniciar aqui falando um pouquinho, pedindo para a senhora falar um pouquinho a respeito do que é a distrofia muscular de Duchenne, né? Que a gente, quando começou a fazer a pesquisa, a gente viu que era algo bem raro e, e assim, é uma doença muito complicada, né? Principalmente para conversar com os pais, pouco conhecida, né? Eu, enfim, com vários colegas conhecidos que eu comentava sobre o Duchenne, falavam, mas eu nunca ouvi falar. Então, doutora, o que que é a distrofia muscular de Duchenne? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a distrofia muscular de Duchenne dentro de um grupo de doenças que são as doenças raras. Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara, ela afeta cerca de 1 para 5 mil, varia um pouco a prevalência, né, dependendo do país. E ela está nesse grupo de doenças, das doenças raras, e geralmente por isso elas não são vistas na prática clínica do clínico em si. Mas são doenças que acometem como um grupo um grande número de pessoas no Brasil e no mundo. Elas são, se a gente for caracterizar a distrofia muscular de Duchenne, ela enquadra um grupo de doenças que chamam disfibrinopatias. Distrofinopatias, desculpa. Esse grupo de doenças são doenças genéticas, hereditárias, caracterizadas por perda de força muscular, que acontece na primeira infância. Geralmente o menino começa logo 2, 3 anos de idade, ele cai muito. A queixa principal dos pais é que é um menino que cai com muita frequência. E é progressiva essa doença. Então, geralmente, ele começa caindo muito por volta dos 5 anos. Ele está ali com a dificuldade de subir escadas, de caminhar longos períodos. Quando ele vai levantar do chão, ele tem certa dificuldade e usa os membros superiores, as mãos sobre as pernas, para se levantar, porque ele não consegue só usando as pernas. E isso é progressivo, então ele vai perdendo progressivamente a força e logo, por volta dos 12 anos de idade, ele já está na cadeira de rodas, tem um envolvimento geralmente cardíaco e pulmonar também. Aos 18 anos de idade, todos os pacientes já têm um envolvimento cardíaco e a sobrevida, ela não passa da segunda e no máximo terceira década de vida. Então, é uma doença progressiva, com alta mortalidade, morbimortalidade.
E por que isso tudo acontece, né? Porque a gente pensa assim, é uma doença de diminuição de força muscular progressiva, bilateral. Por que isso acontece? Então, como eu disse, é uma doença genética. E a causa, o modo de herança dessa doença, ela é uma doença ligada ao X recessiva. O que é isso? Então, é uma mutação, uma alteração no DNA que acontece no cromossomo X, mais especificamente no braço curto do cromossomo X, em um gene específico, que é um gene da distrofina, que é o DMD. E aí, essa mutação, essa alteração, então, todo o nosso DNA, todo gene, ele codifica, na verdade, a maior parte, né, codifica proteínas. E aí ele gera uma proteína com uma função que não é adequada, sem função, na verdade. E essa proteína é a distrofina. Então, ao gerar essa proteína sem uma função adequada, ela não age de maneira adequada. E essa distrofina, essa proteína, é uma proteína de membrana das células musculares, que serve para que o músculo trabalhe de uma maneira adequada. E por isso que esses meninos, esses pacientes, eles têm essa perda de força muscular. É uma doença neurodegenerativa caracterizada por perda de força muscular precoce. E uma das características clínicas muito marcantes é uma hipertrofia de panturrilha. Essa hipertrofia de panturrilha, na verdade, e aí as pessoas sempre perguntam, o músculo, ele não trabalha de maneira adequada, vai haver uma hipotrofia. Por que ele tem uma hipertrofia de panturrilha? Na verdade, o que acontece é que aquele músculo realmente ele hipotrofia, mas naquele lugar há uma deposição de gordura. E essa deposição de gordura faz com que se dê essa impressão, se dê essa hipertrofia de panturrilha, na verdade. É bem complicado, né? Bom, quais são as características clínicas para suspeitar de DMD? Na verdade, assim, a distrofia muscular de Duchenne, ela deve ser suspeitada naquele menino que começa lá, logo aos 3 anos, ele começa a cair com uma frequência muito aumentada, e aí ele vai tendo perda de força muscular, com uma dificuldade de subir escadas, de fazer longas caminhadas, dificuldade de levantar apenas usando os membros inferiores, ele tem que ter a ajuda dos membros superiores sobre as pernas, e aí isso é progressivo, rapidamente progressiva. Como eu disse, logo até os 12 anos de idade, essa criança já está na cadeira de rodas. Pode haver envolvimento de músculo cardíaco, então cardiopatias são comuns, envolvimento, e aí com a progressão da doença eu tenho envolvimento respiratório, e aí a importância do trabalho do pneumologista, do fisioterapeuta respiratório, na condução desse menino. A gente vai ver que a condução desse menino é de maneira multidisciplinar, justamente levando maior qualidade de vida quanto às comorbidades que forem aparecendo, foram surgindo ao longo da evolução da doença. Mas basicamente é isso, essa evolução. Alguns estudos, eles apontam também para uma alteração de intelectual, uma deficiência intelectual. Então, é relatado em muitos estudos, associar-se também a autismo, a hiperatividade, que não se sabe muito bem o mecanismo, mas os estudos, eles mostram essa associação. Entendi. E como que é feito o diagnóstico? Porque então é cedo, né? Que começa a observar que essa criança tem algo diferente, né? Que tem algo que não está ali, que a gente está acostumado a ver numa criança. Como que faz esse diagnóstico, assim? Porque essas doenças geralmente é difícil, né? Eu tenho uma família, não com DMD, mas tem crianças que não andam e foi muito difícil cravar um diagnóstico.
Sim, as doenças genéticas, de uma maneira geral, a gente tem certa dificuldade, a gente é uma investigação, né, com vários. Geralmente, quando já os meninos, os pacientes chegam ao geneticista, já passou por vários médicos, e aí começa uma saga até chegar ao diagnóstico. E na distrofia muscular de Duchenne, esses sinais clínicos que eu citei anteriormente, eles são muito importantes para a suspeição da doença. E à medida que você tem uma suspeita de distrofia muscular de Duchenne, nós temos hoje o teste genético. Acho que tá uma travada. Voltou. Parou no teste genético. Do teste genético. É. Então, como eu estava dizendo, nós temos um teste genético para diagnóstico da doença, que ele é positivo em cerca de 60 a 70% dos indivíduos, que 60 a 70% de indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. E aí é muito importante a gente entender também a base. Vamos ver, acho que deu uma travadinha, gente. Agora voltou. Nossa, agora Voltou? voltou? Voltou. Voltou. Uhum. Acontece. Então, como eu estava dizendo, a gente tem o teste genético e é muito importante a gente entender a base molecular da distrofia muscular de Duchenne para entender para entender como se pedir um teste para distrofia muscular de Duchenne. Porque eu disse que a alteração ela é em um gene que chama DMD. Só que em 65 a 80% dos pacientes, eles têm uma alteração que é uma deleção nesse gene. E cerca de 20 a 35% dos pacientes, eles vão ter uma alteração de ponto. O que é uma alteração de ponto? É uma troca de uma base nitrogenada para uma outra base nitrogenada. Então, eu tenho esses dois mecanismos para se ter a distrofia. No mesmo gene, eu posso ter deleção ou eu posso ter mutação de ponto. E aí, para cada tipo de mecanismo, eu tenho teste genético específico. Então, se eu fizer um sequenciamento do DMD, eu vou ter diagnóstico em cerca de 20 a 35%, porque o restante se deve à deleção, que são outros testes genéticos que devem ser feitos. Então, eu devo começar sempre por uma análise de deleção e duplicação. Geralmente os testes de MLPA, eles são adequados. Não encontrei, eu parto para o sequenciamento do gene. Não encontrei, mesmo assim, aí é indicado se fazer a biópsia muscular. A biópsia muscular com imunohistoquímica, ela vai evidenciar a ausência de coloração da proteína no músculo, da distrofina em si. Então, para eu dar o diagnóstico de distrofia muscular, eu tenho menos de 5% de atividade da distrofina. Então, e uma coisa importante a se falar também aqui é que dentro